Vamos abrir nossas Bíblias então? 1 Coríntios, capítulo 5, texto para nossa meditação dessa noite, dando sequência na exposição da carta e iniciando uma nova sessão dentro da carta que Paulo escreve aos cristãos em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler todo o texto que temos diante de nós. São apenas 13 versos, é um trecho pequeno do texto de Coríntios. Texto das Escrituras, irmãos, assim diz. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a passagem: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós um malfeitor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor, rendemos graças a Ti por este momento de meditação na palavra do Senhor e pedimos a sua graça, ó Deus, e a iluminação do Teu Santo Espírito em nos conceder entendimento acerca dessa passagem. Seja conosco, ó Deus Santo, é o que nós te pedimos em nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Na última vez, irmãos, em que meditamos no texto de Coríntios, terminamos a exposição do capítulo 4 e como mencionamos a igreja, o capítulo 4 ele encerra uma seção muito importante da carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Até o capítulo 4, Paulo está tratando acerca da unidade cristã e do problema das divisões que haviam dentro da igreja de Corinto, sendo que alguns se diziam de Paulo, outros se diziam de Cefas, outros se diziam de Apolo. O texto das Escrituras nos mostra que o apóstolo Paulo, por diversas vezes, vai exortar a igreja de Corinto para que eles deixassem todo tipo de sabedoria humana, todo tipo de critério humano para a avaliação dos obreiros e se voltassem à mensagem da cruz. Por algumas vezes, nos textos anteriores, nos capítulos anteriores, nós podemos perceber que Paulo vai dizer que a sabedoria do homem, ela é essencialmente loucura. Mas que a palavra de Deus, ela é poder de Deus e sabedoria de Deus, contrastando fortemente com as convicções dos cristãos de Corinto em relação
ao princípio de sabedoria, o qual Paulo vai agora, por meio da mensagem do Evangelho, corrigir. Nós podemos perceber que os cristãos de Corinto, influenciados por uma espécie de filosofia grega, estavam deixando o Evangelho, abandonando o Evangelho e fundamentando o seu procedimento com base nesse tipo de filosofia que estava ganhando espaço dentro deles por conta de um tipo de rebelião por parte de alguns líderes dentro daquela igreja que se opunham a Paulo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai mostrar então quais são os verdadeiros critérios que devem ser observados naquele que se dispõe a pregar o Evangelho, que é chamado pelo próprio Jesus a pregar o Evangelho, mas também quais características um verdadeiro cristão deve ter. Naquela ocasião, no capítulo 4, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo ele fala a respeito de algumas características. A primeira delas sendo a humildade, servos humildes. Na verdade, dentro do bloco de texto do capítulo 4, essa seria a segunda característica, a humildade. A primeira característica seria a fidelidade. E essa fidelidade não a homem algum, mas uma fidelidade à sã doutrina, à palavra do Senhor. Por fim, ele fala uma característica talvez mais específica para aqueles que se dispõem a pregar o Evangelho, que é o amor paternal. E este é propriamente o contexto que dá início à sessão na qual nós estamos meditando nessa noite. No final do capítulo 4, Paulo exortando a igreja, ele vai dizer assim, olha, vocês preferem que eu vá até vocês de que forma? E é interessante que Paulo está tratando os cristãos de Corinto como um pai que exorta seus filhos na fé. E ele está como um pai repreendendo os seus filhos por conta da conduta e do procedimento deles que havia se distanciado do Evangelho do nosso Senhor Cristo Jesus. E a advertência e a pergunta que Paulo faz é, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu vá até vocês com amor ou que eu vá até vocês com vara? Paulo é extremamente duro no trato com a igreja. Uma igreja que ele notoriamente amava. Uma igreja que ele notoriamente tinha um carinho muito grande por ela, uma preocupação muito grande por ela. Paulo, como alguém que se preocupa com seus filhos espirituais, seus filhos na fé, ele está preocupado com a vida espiritual dos cristãos de Corinto e por isso ele trata dessa forma. Nós podemos dizer que Paulo, já no final do capítulo 4, ele está tratando com disciplina a igreja de Corinto. Mas quando ele diz, o que vocês preferem? Que eu vá com vocês, a vocês com amor? Paulo espera que aqueles cristãos, a partir da exortação que ele dá, se arrependam dos seus pecados. Para que numa próxima visita à igreja de Corinto, ele não tenha a necessidade de reprová-los ou de repreendê-los, como ele alerta nessa passagem, dizendo que se eles não se arrependerem, certamente ele iria até esses cristãos com a vara, como um pai que está claramente preocupado com a saúde e a vida espiritual de seus filhos. No capítulo 5, Paulo já não trata mais necessariamente a respeito da unidade entre os crentes de Corinto, e ele não vai combater nessa passagem aquele problema que ele combate nos capítulos anteriores, que eram as facções, as divisões dentro da igreja, porque um grupo preferia Paulo, outro grupo preferia um outro pastor, e assim sucessivamente. Paulo vai combater aqui um problema notoriamente moral. E nós podemos dizer que o tema que nós podemos dar para esse capítulo, para essa passagem, é não tolerem a imoralidade. Paulo vai tratar o texto, ou nessa passagem, sobre a responsabilidade que a igreja de Corinto tinha de não tolerar a imoralidade no meio deles. E o texto, logo nos primeiros versos, do verso 1 até o verso 5, a passagem nos mostra que havia uma imoralidade tremenda dentro da igreja de Corinto, ou no seio da igreja de Corinto.
O que o apóstolo Paulo nos mostra nesse primeiro verso é que provavelmente havia chegado até ele algumas informações a respeito dessas circunstâncias. E ele escreve à igreja buscando corrigir a igreja nesses aspectos, no que diz respeito à imoralidade sexual. No verso 9, nós podemos perceber que Paulo provavelmente já havia tratado a respeito dessa questão com os cristãos de Corinto numa carta anterior, que é uma carta da qual nós não temos conhecimento e que provavelmente se perdeu ao longo da história e que já não compõe ou não chegou a compor o cânon das Escrituras. O fato é que o problema da imoralidade no seio da igreja de Corinto ainda era uma realidade, e eles ainda enfrentavam esse tipo de problema ali. E a passagem nos chama a atenção porque Paulo, provavelmente buscando dar ênfase na situação moral em que a igreja de Corinto se encontrava, ele vai dizer, olha, há imoralidade no meio de vocês, e imoralidade tal como não se vê nem entre os gentios. Obviamente, Paulo, com essa exortação, ele procura causar alguma reação no meio da igreja de Corinto, porque, de fato, a exortação é muito dura. E nós podemos lembrar, nesse ponto, das exortações que o apóstolo Paulo faz no capítulo 3, quando ele reconhece que os cristãos de Corinto eram crentes em Cristo Jesus, haviam sido alcançados pela graça de Deus, mas que se portavam como carnais. Naquele momento é como se Paulo dissesse, vocês são crentes, mas não se portam como tal. Vocês são crentes, mas parecem que são carnais. E Paulo, naquela ocasião, fala a respeito disso por causa das divisões que havia entre eles. Mas nós podemos entender que um dos aspectos que evidenciava a carnalidade dos cristãos de Corinto era justamente o problema que é narrado aqui. O texto vai dizer que essa imoralidade sexual da qual o apóstolo Paulo trata diz respeito a uma situação em que um homem se deita com a mulher de seu pai. Provavelmente aqui seja uma referência à sua madrasta. E Paulo trata essa questão como se o pai desse jovem ainda estivesse vivo. E ele vai repreender essa situação na igreja de Corinto, porque quando Paulo trata dessas questões, ele claramente tem o texto das Escrituras do Antigo Testamento na sua mente. Se nós olharmos alguns textos das Escrituras, como o texto de Levítico, capítulo 18, verso 8, e também o verso 20, bem como o texto de Deuteronômio, capítulo 22, verso 30 e capítulo 27, verso 20, nós vemos que esse era o tipo de prática que o Senhor abominava. E não apenas abominava, como se em algum momento esse tipo de conduta e esse tipo de prática fosse tolerável no seio da comunidade cristã, no seio do povo da aliança. Naquele contexto do Antigo Testamento, havia uma penalidade muito clara para aqueles que cometiam tal pecado. E a pena era a morte. O homem que se deitasse com a mulher de seu pai deveria ser apedrejado até a morte. E Paulo, então, vai questionar a conduta, não apenas, note isso, não apenas daquele homem que havia se deitado com a mulher de seu pai, mas ele vai questionar a igreja. Ele vai questionar a igreja porque em algum momento houve uma conformidade e omissão quanto ao trato dessa questão tão séria no meio da igreja de Corinto. A igreja que, ao invés de se entristecerem diante do pecado que estava no meio deles, eles eram soberbos, arrogantes, e não viam provavelmente a necessidade de mudarem qualquer atitude deles em relação à situação moral e espiritual da igreja. A arrogância e a soberba deles, algo que Paulo combate desde os primeiros capítulos do texto de Corinto, era o que os impedia de enxergar a sua real situação espiritual e moral. Perceba, portanto, que Paulo não está aqui apenas condenando aquele homem que havia cometido o pecado, mas a igreja por conta da sua omissão. Aqueles que deveriam chorar
e prantear por conta do pecado que haviam cometido, eram soberbos, orgulhosos e omissos, pois não tomavam qualquer providência em relação àquela situação. Mas agora, a partir do versículo 3, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai dizer à igreja qual deveria ser a conduta da igreja em relação àquela situação. E claramente a conduta da igreja deveria ser a disciplina. Olhe como Paulo vai dizer: olha, eu não estou no meio de vocês, mas eu já sentenciei aquele homem que por sua vez tenha se deitado com a mulher de seu pai. E o que Paulo vai dizer à igreja é que ela, em repúdio àquela situação moral, deveriam disciplinar aquele homem. E o texto das Escrituras vai dizer que a disciplina aqui é entregar a Satanás. Nós podemos entender, irmãos, que entregar a Satanás nessa passagem é uma referência à exclusão daquele indivíduo do meio do povo da aliança, do meio do povo da comunidade da aliança. No entanto, há um propósito muito proveitoso, porque o texto não diz que ele deveria ser excluído meramente para ser excluído, mas essa disciplina, ela tinha o objetivo de restaurar aquele homem. O texto vai dizer: entregue para Satanás, para que a carne seja destruída, mas para que a alma seja salva no último dia. Portanto, o propósito da disciplina nessa situação é para guiar o pecador ao arrependimento de seus pecados. Guiar o pecador à consciência da sua falta, à consciência do seu pecado, à consciência do quanto ele se portou de maneira imoral diante de Deus e também diante da igreja. Mas o que é enfático nessa passagem, irmãos, nesses primeiros versos do texto das Escrituras, é que Paulo repreende não apenas aquele homem, mas Paulo repreende a toda a igreja. Há dois problemas aqui: a sexualidade ilícita, a imoralidade sexual, e há também aqui a omissão da igreja em tratar com severidade o pecado no meio dela. Nós podemos dizer, irmãos, que a disciplina na igreja é algo que diz respeito à glória de Cristo. Por que nós precisamos disciplinar? Por que há necessidade de repreensão? Para que assim a glória de Cristo seja levada em conta. Para que assim a santidade, que deve ser uma marca da igreja cristã, deva ser ou possa ser preservada. Portanto, a disciplina, num primeiro momento, como seu alvo primário, ela visa a glória de Deus. Esse é o propósito maior da disciplina, glorificar ao Senhor. Mas ela visa também a restauração do pecador consciente. E nesse caso, o texto das Escrituras faz menção justamente a isso. Aquele homem que conscientemente mantinha as suas atitudes pecaminosas e, por sua vez, também reprováveis. O verso 6 até o verso 7, mais uma vez a passagem ela vai condenar aqui a arrogância da igreja, que os prejudicava a enxergar a real situação moral e espiritual em que eles se encontravam. Nessa passagem, a partir do verso 6, nós podemos ver que há uma repreensão clara à igreja quanto ao orgulho, mas há também, mais uma vez, uma ordenância, uma exortação para que a igreja removesse do meio dela aquele homem que de maneira consciente mantinha a sua atitude pecaminosa. A passagem nesses versos, verso 6 até o verso 8, ela é para nós um chamado à santificação, é um chamado à purificação no meio da igreja. E aqui, obviamente, ele está tratando a respeito daquela situação em que aquele homem havia se deitado com a mulher de seu pai. João Calvino, pregando nessa passagem, comentando o texto de 1 Coríntios no capítulo 5, esses versos, considerando a situação em que a igreja se encontrava, ele afirma: eles eram tão arrogantes e orgulhosos como se estivessem vivendo
nas condições de uma idade de ouro, quando na realidade estavam rodeados por muitas coisas vergonhosas e impróprias. Essa era a real situação em que os cristãos de Corinto se encontravam. Uma situação vergonhosa e imprópria. E agora o texto, a partir do verso 7 e verso 8, fazendo uma referência à festa dos pães asmos, que era a festa celebrada no Antigo Testamento, que precedia a Páscoa, ele chama a igreja, ele chama os crentes de Corinto aqui ao arrependimento e à vida de santidade. Naquele contexto, quando a comunidade de Israel celebrava a festa dos pães asmos, com aquela celebração, eles simbolizavam com aquele rito duas coisas. A primeira é que Deus havia removido do meio deles, a primeira é que eles simbolizavam, por meio da celebração, um rompimento com toda a cultura pagã do Egito. Quando celebravam a festa dos pães asmos, que era a festa de onde deveria ser tirado da casa todo o fermento, eles estavam celebrando o fato de que haviam sido resgatados da escravidão do Egito e, portanto, um rompimento com toda aquela cultura pagã que haviam sido influenciados. A libertação e há um rompimento com o pecado, com toda aquela situação pagã e cultura pagã na qual haviam vivido todo o tempo de cativeiro. Mas, de um modo muito claro, essa festa ela aponta para Cristo Jesus. Ela aponta para aquilo que Cristo Jesus fez em nosso lugar e em nosso favor, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus removeu o pecado do mundo. Removeu o pecado daqueles a quem Ele amou e aqueles a quem Ele elegeu, os purificando, os santificando. E o seu povo, por sua morte, foi, portanto, santificado. Portanto, nós podemos dizer que, de maneira prática, quando aqueles cristãos ouviram as palavras do apóstolo Paulo, eles deveriam ser remetidos à necessidade e à urgência de viverem uma vida de santificação, de retirarem do meio deles tudo aquilo que pudesse contaminar a igreja, tudo aquilo que pudesse contaminar a comunidade cristã da aliança. Portanto, mais uma vez, é uma exortação para que eles agissem com disciplina, zelando pela santidade individual e pela santidade também da igreja. De modo muito prático, os cristãos de Corinto deveriam ser levados ao arrependimento e a uma vida e a uma prática de santificação. Por último, dos versos 9 até o verso 3, nós podemos dizer que aqui há uma exortação ainda muito clara, quando o texto das Escrituras nos diz que aqueles homens não deveriam se associar com impuros. Mas a pergunta que nós podemos nos fazer nesse momento é: a quem o apóstolo Paulo de fato faz referência aqui? Porque no versículo de número 9, provavelmente Paulo esteja fazendo uma referência a uma situação onde ele anteriormente, em uma carta que havia enviado à igreja anteriormente, ele havia repreendido a igreja quanto à mesma situação. Portanto, de quem o apóstolo Paulo está falando? Quando ele diz, não vos associeis com os impuros. O texto das Escrituras vai nos mostrar que aqui não é uma referência àqueles que não são crentes. O texto não está fazendo aqui uma referência àqueles que não fazem parte do povo da aliança, aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados. E ele ainda vai dizer, porque se fosse assim, vocês deveriam deixar o mundo, e ele entende que isso é impossível, não há como fazer isso. Mas quando ele diz, não vos associeis com os impuros, ele vai dizer que esta é uma referência àqueles que, se julgando cristãos, ou se valendo do nome do Senhor, se portam como não crentes. E provavelmente Paulo aqui está dizendo, ou se referindo àqueles que, ainda que estejam no meio do povo de Deus, não sejam de fato crentes em Cristo Jesus. E aí ele diz, a esses não vos associeis. Agora é interessante, irmãos, porque no restante da passagem, as Escrituras elas nos mostram que
não há apenas uma exortação quanto a pecados na área sexual. Mas o texto, tanto no verso 11 quanto nos textos ou no verso anterior, nos mostra uma lista de pecados que Paulo dá, que ele vai associar àquela situação de incesto, mas uma lista de pecados que são reprovados e que devem, por sua vez, ser tratados com também dureza e disciplina na vida da igreja. E ele fala sobre aquele que é avarento, ele fala sobre aquele que é idólatra, ele fala sobre aquele que é maldizente, ele fala sobre o beberrão, e ele fala sobre aquele que é um roubador. Ele vai dizer: a esses não vos associeis. Portanto, nós precisamos entender que o pecado deve ser tratado com seriedade na vida da igreja, seja ele qual for. De fato, existe uma tendência muito grande entre os evangélicos e a igreja evangélica, que é o de repreender apenas pecados na área e na vida sexual. Quando há relacionamento sexual ilícito, seja o adultério ou seja a fornicação, que é o relacionamento sexual antes do casamento, e o adultério, obviamente, o relacionamento sexual fora do casamento. Mas há outros pecados que também devem ser tratados com também severidade e dureza por parte da igreja, para a glória do nosso Senhor. E ele dá uma lista. A gente poderia, talvez, dar uma lista ainda maior, porque entendo que Paulo não está aqui esgotando o número ou dando nome a todos os pecados que devem ser tratados com severidade na vida da igreja. Paulo está dando uma lista, mas provavelmente essa lista poderia ser muito maior, porque há inúmeros pecados no seio da igreja que precisam ser tratados. Há a responsabilidade da liderança tratar, mas perceba que aqui Paulo não está falando com os líderes. Perceba que aqui Paulo está tratando com toda a igreja. E toda a igreja deve, portanto, tratar com dureza e com severidade o pecado no meio dela. E a severidade é tal ao ponto de que o apóstolo diga: não vos associeis com essas pessoas. Portanto, nós podemos dizer que, infelizmente, há pessoas que, mesmo dentro da igreja, não são boa companhia. Já prestou atenção que a nossa tendência é dizer que aqueles que não são crentes, estão fora da igreja, é que não são boa companhia, né? Não ande com ímpios, não tenha amizades com pessoas que não são crentes, tenha os seus amigos apenas pessoas da igreja. Mas há pessoas, mesmo pessoas dentro da igreja, com as quais nós devemos tomar cuidado. Porque nem todos aqueles que se dizem cristãos de fato são. Quanto à comunidade de Israel, o texto das Escrituras diz assim: nem todos os que se dizem de fato israelitas o são de fato. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Portanto, a exortação nessa passagem é contra toda a prática pecaminosa que possa, por sua vez, contaminar a igreja. E é por isso que o apóstolo está tratando também com muita dureza o pecado, porque ele entende que o comportamento pecaminoso no meio da igreja, quando não é tratado, ele facilmente contamina. E ele facilmente prejudica não apenas o pecador consciente, mas toda a igreja que, por sua vez, possa ser influenciada por aquele tipo de prática e por aquele tipo de conduta. Mas, obviamente, irmãos, o texto das Escrituras é uma exortação, não para que a gente fique, num primeiro momento, vigiando o comportamento das pessoas, mas é uma exortação também para que a gente seja diligente com as nossas próprias práticas, porque essas práticas que o apóstolo Paulo enumera aqui e lista, são práticas e condutas que não podem, de forma alguma, fazer parte do procedimento de nós cristãos. Nós, como crentes, devemos santificar a nossa vida sexual, a nossa vida e o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com o próximo. Devemos ter autocontrole para que não sejamos taxados como beberrões, como o texto das Escrituras vai dizer. Porque há uma diferença muito grande entre aquela pessoa que senta com sua família e num jantar toma um vinho com a sua família e aquele que logo de manhã começa o seu dia bebendo. Portanto, nós devemos ter autocontrole.
E há inúmeras outras coisas que o texto vai nos dizer aqui. O texto fala contra a idolatria, e talvez você pense assim, mas falar de idolatria no meio da igreja evangélica seja uma grande bobagem, porque talvez ninguém aqui tenha ídolos em sua casa, ninguém tenha aqui estatuetas em sua casa, esculturas em sua casa. Mas ídolo é tudo aquilo em que nós colocamos a nossa esperança, o nosso coração, que não Deus. Portanto, mesmo como crentes, podemos ser idólatras, ou mesmo como pessoas, membros de igrejas evangélicas, podemos ser idólatras. Portanto, o texto é um texto que exorta o pecado, seja na área sexual, ou seja em qualquer área da vida humana que está sujeita à influência do mal e à influência do pecado, da qual nós, como homens depravados que somos, estamos sujeitos por conta da nossa inclinação natural. Mas jamais devemos ser coniventes com o pecado. Nem o nosso, nem do próximo. Porque devemos sim, para a glória de Deus, para a honra de Cristo Jesus, sermos zelosos com a nossa vida espiritual, com o nosso procedimento. Seja na vida sexual, ou seja em qualquer outra área da vida cristã que careça de santidade. E toda ela, obviamente, carece, irmãos. Portanto, nesse trecho da passagem, a exortação que Paulo faz nos capítulos anteriores, e é que ele vai fazer com muita clareza no capítulo 11, ao invés de serem carnais, sejam como Cristo, se portem como Cristo Jesus. Dos versos 12 até o verso 13, a passagem ainda reafirma as afirmações anteriores do apóstolo de Paulo, dizendo: quanto aos de fora, como eu poderia julgá-los? A eles, Deus irá julgar. Mas Paulo, ele de uma maneira muito incisiva, ele chama a igreja a tratar com severidade o pecado no meio do seu povo. Quando nós olhamos para o texto de Coríntios, irmãos, nós podemos perceber claramente que, infelizmente, muito daquilo que o apóstolo Paulo repreende aqui são práticas que precisam ser reprovadas ainda no meio da igreja evangélica do século XXI, dentro da nossa denominação e talvez dentro da nossa própria igreja. Nós não devemos ser arrogantes ao ponto de nos julgarmos isentos de qualquer repreensão, de maneira alguma. Como crentes, e se somos de fato piedosos e tementes a Deus, nós sempre estaremos sujeitos à palavra de Deus, mesmo quando essa vem por meio de uma repreensão, por meio de exortação. Nós devemos clamar ao Senhor, irmãos, neste sentido, para que Ele nos torne pessoas mais humildes, tementes ao Senhor, fiéis à sua palavra, para que este tipo de conduta nos entristeça, não apenas quando cometida por nós mesmos, mas quando cometida por aqueles que estão ao nosso redor. E é nesse sentido que nós podemos dizer que o próprio Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Choram pelo seu próprio pecado, mas também pelo pecado que assola a humanidade e que está ao nosso redor. Portanto, a conduta pecaminosa deve nos entristecer, seja nossa ou seja do próximo, porque não há concessão. Deus não faz concessão com o pecado. E nós também não podemos fazer. Mas que, se for necessário a disciplina, que assim seja, para que o pecador seja conduzido ao arrependimento e à presença do nosso Senhor Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.